Alguém ficou sem a apostila de dons e talentos e aconselhamento? Hoje o nosso intervalo ele vai ser um pouco antes. A gente vai fazer um intervalo 15 para as 10. Eu vou estar pregando ali na Central de Amendoeira e o pastor Farias vai até antecipar a aula dele. Aí na semana que vem a gente inverte, né? Eu pego um pedacinho da aula dele também. Mas abra aí a apostila de vocês na matéria de dons e talentos, lá no iniciozinho. Tá lá já. O que diz aí na primeira parte da mensagem, da apostila? É a primeira, logo o início dela. Isso, pode ler. O dom espiritual é uma atividade essencial que o Espírito Santo dá a cada um do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus. Para ser usada, isso aí, usada na edificação da igreja. O que a gente tem que entender sobre o dom espiritual? É dado àqueles que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo. Diferente de talentos, como nós falamos na última aula. Talento é aquilo que nasce com a pessoa ou aquilo que ela desenvolve ao longo da vida. Uma pessoa pode ter talento para música, e ela pode usar esse talento para a edificação da igreja. E o que é ministério? Ministério é aquilo que é o resultado da combinação de dons e talentos, onde vários cristãos atuam dentro de uma área específica da igreja. O que seria necessário, por exemplo, para que nós tivéssemos um ministério de oração ou libertação? Quais os dons espirituais, na opinião de vocês, seriam úteis, por exemplo, no ministério de libertação? Fé, o que mais? Jejum também precisa de libertação. Mas jejum é uma atitude. Eu estou falando em relação a dom espiritual. Oi? Discernimento de espírito é um dom espiritual. Seria necessário também, se nós pararmos para avaliar direitinho, que a pessoa tivesse o dom da cura. Porque quando a gente fala de cura, nós pensamos apenas na cura física. Mas a cura, ela abrange as três áreas, né, da qual o ser humano é dividido: corpo, alma e espírito. Cura emocional, cura espiritual, cura física. Então, você pode ter vários dons trabalhando em conjunto no ministério de libertação, por exemplo. Por exemplo, o ministério pastoral. Cada pastor tem uma característica diferente. O que é o dom de pastor? Isso daí é importantíssimo a gente compreender. É a capacidade que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo para acompanhar pessoas durante um longo período de tempo. É diferente do aconselhador, do aconselhamento, do conselheiro. Porque o conselheiro, ele acompanha a pessoa por um período, e quando ela consegue sair, como o pastor Farias falou aqui, né, daquele problema, daquela questão que ela está vivenciando, o conselheiro vai para outro. O conselheiro atende outra pessoa. O pastor não, o pastor já vai mais fundo. O pastor acompanha a pessoa durante um longo período de tempo, a vida da pessoa num todo. E aí, dentro do dom de pastor, nós podemos entender o seguinte, que uma coisa é o título e a outra coisa é o dom. A pessoa tem o título de pastor, ok, mas o dom espiritual de pastor ou pastora, qualquer pessoa pode ter. Deus pode levantar uma pessoa dentro da igreja que não tenha o título
de pastor ou de pastora, mas que vai atuar como pastor, como pastora daquela igreja, acompanhando, cuidando. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos os líderes de célula. O líder de célula, ele apacenta, ele cuida daquele grupo ali que está na mão dele. E aí muita coisa filtrada ali na célula, de maneira que para o pastor presidente chegam só os problemas maiores. Mas aquela pessoa está sendo acompanhada ali por um pastor, por uma pastora, que é o líder de célula. Discipulado, né? É um discipulado. E aí, dentro, vamos colocar aqui, do ministério pastoral, daqueles que têm o título de pastor, cada um tem uma característica. Tem pastor que é mais forte no ensino, na pregação, outros no aconselhamento, outros no pastoreio em si, o acompanhamento das ovelhas. Já outros pastores são mais evangelistas. Você chama a pessoa de pastor, pastor, mas a função que ele exerce, se você for analisar, é de evangelista. Então, cada um Deus levanta de um jeito, e nós precisamos entender que o dom, ele tem várias expressões. Até um evangelista ele pode ser levantado por Deus, por exemplo, para atuar apenas nas redes sociais. Ele vai sair pouco às ruas, ele, de repente, não vai fazer o trabalho que às vezes a gente entende como de evangelista, mas ele vai estar lá na rede social ganhando almas para Jesus. De repente, Deus vai levantar evangelistas que vão trabalhar em programas de rádio e televisão. Deus vai usar ele naquele veículo de comunicação para ganhar almas. Tem o evangelista como Billy Graham, que faz as cruzadas, né? Então, um dom, ele tem várias expressões. Deus pode usar, por exemplo, quem tem o dom de profecia, que é pregação, para ser um evangelista também. E através das mensagens dessa pessoa, Deus vai salvar almas. As mensagens de quem tem o dom do evangelismo vão ser muito mais evangelísticas. Então, você pode ter um pastor onde as mensagens dele vão ser focadas mais para a salvação de almas, para ganhar almas. E a gente precisa entender essas diferenças no corpo de Cristo, porque quando nós somos unidos, nós nos completamos. Essa soma, essa diversidade de dons e talentos nos ajuda a sermos eficientes. E o que nós precisamos entender também é que existem diferentes expressões de dons espirituais para cada igreja. E aí fica uma pergunta: que combinação de dons espirituais a sua igreja tem? Eu vou falar da denominação batista. No que os batistas são muito fortes? Em missões, né? No ensino e na pregação. São as 3 áreas onde nós somos mais fortes. Agora, em relação à cura, dom de cura, a gente vê muita manifestação de cura nas igrejas batistas? Não, a gente vê cura. Eu já vi muitas curas aqui na igreja. Exato, porque olha o que a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Nós falamos aqui na aula passada que dons precisam ser desenvolvidos e que a gente pode procurar um dom espiritual também. E aí, o que a gente entende? Quando você fala muito de um dom, quando você foca muito num dom, a tendência é que a igreja se fortaleça e se aperfeiçoe e se aprimorize. Venha se aprimorar naquele dom espiritual. Então, se você fala muito de missões, como a nossa igreja fala de missões, é provável que daqui saiam missionários, como já saiu, que a gente atue na área de missões. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo esse dom, a gente está falando sobre ele, a gente está atuando nesse dom. E aí, quando você tem uma igreja que trabalha muito a área da cura, que fala de cura todos os cultos, onde as pessoas buscam a cura, é normal que essa igreja venha ficar mais forte nessa área. Não é que uma igreja seja melhor do que a outra. A questão é que as igrejas também, elas se completam. Não existe essa questão, a Batista é melhor, a Assembleia, e aí fica às vezes aquela briga, como durante muitos anos, né? Houve essa divisão, quando na verdade as igrejas se completam. Alguns são mais fortes numa área, outros são mais fortes em outra área, e todas as igrejas juntas, elas cumprem o propósito de Deus.
Um ministério também que a gente quase não vê falar nas igrejas batistas, libertação, dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque a gente não fala muito sobre o assunto. Nós deveríamos falar mais. E aí, quando surge numa igreja uma pessoa que tem esse dom, ela fica um pouco deslocada, porque ela não vê um campo de atuação naquela igreja. E aí é que está a questão. Se você tem um dom espiritual que a tua igreja quase não trabalha ele, o que muitas pessoas fazem? Elas saem da igreja. Eu vou procurar uma igreja onde eu possa exercer o meu dom espiritual. Mas será que não é vontade de Deus que te deu aquele dom que você permaneça naquela igreja para poder desenvolver ali aquele trabalho? Quem é evangelista chega numa igreja para congregar e não tem evangelismo. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu amo evangelizar, Deus me chamou para isso, mas aqui não tem esse trabalho. Eu vou para uma igreja que tem. Mas será que Deus não te colocou ali para que você possa desenvolver aquele trabalho de evangelismo? Então nós precisamos entender qual o nosso chamado, qual o nosso propósito, onde Deus quer que nós estejamos e entender que os nossos irmãos são diferentes da gente. Às vezes, quem é evangelista fica frustrado quando convoca um evangelismo e uma pequena parcela da igreja comparece. Mas nem todo mundo foi chamado para evangelizar. Assim como também, agora, uma coisa importante que nós falamos na aula passada, sobre função universal dos cristãos. Qual é a função de todo cristão, ainda que ele tenha o dom de evangelista ou não? A função do cristão é dar testemunho de Cristo. Então, no dia a dia dele, ele tem a obrigação de falar de Jesus. Agora, quem é evangelista, quem recebeu de Deus esse dom, vai fazer isso com muito mais facilidade. Vai preencher boa parte da sua vida cristã e do seu tempo evangelizando. Mas todo cristão tem que evangelizar. Todo cristão tem que orar, não tem? A gente não tem que estar no secreto com o Pai. A Bíblia não diz, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas vocês já notaram que existem pessoas específicas levantadas para o ministério de oração? Ministério de oração. Pessoas que vão estar envolvidas em intercessão diretamente, em visita aos lares, oração pelos enfermos, que vão participar ativamente dos cultos de oração. E muitas vezes essas pessoas não entendem por que as outras não oram como ela. Por que as outras não participam dos cultos de oração como ela? Porque aquele é o ministério dela. Aquele é o ministério dado àquela pessoa. Um exemplo simples que eu vou dar aqui. Domingo retrasado, teve uma convocação aqui na igreja, foi o encerramento dos 40 dias, se eu não me engano. Foi o encerramento dos 40 dias para a oração no Monte de Várzea. Eu gostaria de ter ido, sim, gostaria. Mas o que eu estava fazendo naquele horário? Eu estava terminando alguns detalhes daqui do nosso curso básico de teologia, de apostila, de outras coisas que eu estava resolvendo. Então, no horário que o pessoal estava indo para o monte, antes do culto, eu estava resolvendo coisas do instituto. E alguém poderia dizer, pastor, você não tinha que estar lá na oração? Você, como pastor, não tinha que estar lá nesse clamor, nessa oração? Depende. Por quê? O meu ministério não é ministério de oração. Deus não me chamou para ser intercessor. Eu digo isso com muita tranquilidade. Deus não me chamou para ser missionário. Deus me chamou para o dom de profecia, ensino, evangelismo num grau menor e pastor. Então, se tiver um movimento de oração e tiver alguma outra atividade relacionada ao meu dom espiritual que eu tenho com maior intensidade, eu vou estar envolvido nessa área aonde eu tenho um dom espiritual mais forte, que é a área do ensino, da pregação. Então, é claro que quando a gente pode participar de um movimento de oração, a gente tem que participar. Não é porque também a gente não tem um ministério de oração que a gente não vai participar dos cultos de oração da igreja. Sempre que possível, a gente tem que estar nos cultos de oração. Mas, quando você tem um chamado específico para uma área e você tem na igreja uma diversidade de trabalhos, você vai acabar se concentrando naqueles eventos aonde você tem o teu dom espiritual. E isso é normal, cada um atuando numa frente de trabalho, cada um fazendo a sua parte. Por exemplo, durante muito tempo as pessoas não entendiam
por que o culto estava acontecendo na igreja? Tinha gente na cantina fazendo almoço. Era como se aquilo ali fosse errado, porque, poxa, o culto rolando é a pessoa na cantina, só que quem está na cantina fazendo o almoço para vender, para arrecadar fundos, está exercendo o seu dom espiritual também, dom de serviço. Então, a gente tem que ter esse discernimento de entender que as pessoas serão usadas de forma diferente, e enquanto tem um lá no púlpito pregando, ou tocando, ou louvando, exercendo o seu talento, tem outros que vão estar fazendo outras coisas também para a edificação do corpo de Cristo. É claro que a pessoa também não pode, sob esse pretexto, não participar de nenhum culto, né? Eu vou ficar o domingo, né, fazendo só os trabalhos da igreja e não vou participar de um culto. Não, o culto é necessário, mas às vezes a pessoa ela não participa do culto para estar exercendo o seu dom espiritual numa outra área. Quem está no som, por exemplo, dom do serviço também, está ali às vezes vendo o microfone, ajustando o som, para que o culto aconteça de forma abençoada. E a gente precisa entender que a pessoa também está exercendo a sua função. Irmão João. Nós temos na nossa igreja um grupo, né, de intercessão, né? São 70 participantes. Mas para chegar a esses 70 participantes, teve gente até que virou o nariz para mim, por quê? Porque o grupo é de intercessão, então muita gente colocava bom dia, boa tarde, vídeo, e botava mensagem, botava... E quer dizer, às vezes os pedidos de oração se perdiam nas outras mensagens. Aí que comecei, como administrador desse grupo, eu comecei a apagar e colocava, vamos dar prioridade aos pedidos de oração, vamos dar prioridade aos pedidos de oração. E as pessoas começaram a me olhar de nariz torcido aí. Mas as pessoas que estavam interessadas em orar pelas pessoas, em interceder, de fazer esse propósito de 40 dias, essas pessoas levaram a sério e foram à frente. Quer dizer, me deram apoio para isso. Então, quer dizer, tem gente que quer participar do ministério, mas acha que quer participar da sua maneira. Não quer participar, porque todo ministério tem uma regra. Você já pensou se você está aqui no instituto, mas eu só vou lá pagar para os filhos e vou para casa. Quer dizer, então você não está no instituto, você só quer estar com o nome no instituto. Então tem regras que você precisa seguir, é o que o pastor falou. Se você está dentro do ministério, você precisa seguir a regra desse ministério. A gente às vezes soa para passar essa mensagem para os outros. Tá? Dentro dessa palavra que você está falando, ocorreu semana passada, quando alguém me sugeriu, como isso, vou tirar um dia da semana para estudar, para poder entender. Aí eu falei, mas você está na maneira eu trabalho de produção. Tudo bem, dá para chegar uma hora, mas é que vai me atenção. Então, eu sugeria aí que a gente chegue mais cedo na igreja, 7 horas da manhã. Aí da mesma uma hora de estudo, entendeu? E até mesmo na palestina. E se alguém quiser participar, me ajudar nesse grupo, assim. Tá bom? Interrompendo aí a gente também tem um grupo da EBD, da classe dos homens, que começaram a colocar política. Eu falei, não, isso aqui é estudo da palavra. E essa política, deixa a política para outro grupo aí, o grupo da família. As pessoas também começaram a levar mal quando eu comecei a não criticar, mas chamar a atenção, né? Então tem certas coisas que a pessoa quer participar, mas da maneira deles. Você não quer seguir uma regra. Esse dia eu falei, gente, que a vontade é o olhar. O Congresso deixa com eles. Bom, Cléber. Em relação aos dons, eu tive um problema de menisco, né, sério, no joelho, que eu tinha que operar. Tinha que operar mesmo. Falou, você tem que operar, sentiu muita dor aqui no joelho. E aqui na igreja teve um culto à vez, normal, culto normal. Teve um momento de oração, foi lá na frente, Deus curou o meu menisco. Eu não precisei operar. E o médico falou, você tinha que operar. E tem um mais forte ainda, minha esposa tinha um coágulo no cérebro, na cabeça.
fez ressonância, fez tudo, o médico falou assim, você vai ter que operar. Ela orou, e Mara sempre participou muito de culto de oração, muito. É até o dom dela, a oração, o dom que ela tem, né? Que Deus deu ela. Quando ela ia fazer coisa para operar, ela fez um outro raio-x lá, ressonância do cérebro. O médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, como tivesse raspado o coágulo da sua cabeça, ele não existe mais, você não precisa mais operar. E aqui na igreja. Sim. Ela nunca foi para outra igreja, entendeu? Então, quer dizer, não existe a coisa de igreja mais forte, igreja mais fraca. Existe poder de Deus, Sim. Poder de oração e o dom, como o pastor falou, cada um tem um tipo de dom também. Eu já sei os dons que Deus me chamou. Só falta desenvolvê-los. Porque quando você aceita Cristo, Deus vai ministrando seu coração os dons que Ele tem para ser utilizado. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Tá. Pode passar lá para o missionário. Ô pastor, louvo a Deus pela essa matéria, que eu era eu que confrontava muito em relação a chamar pessoas para evangelizar da igreja e esse povo não ia, né? Então eu confrontava muito isso aí, até mim mesmo. Porque toda igreja, né? A base, a gente sabe que toda é a palavra de Deus, mas toda igreja deveria ter um estudo específico sobre dons e talentos. Esse é um conflito que a maior parte das igrejas tem. Muita gente vive. Porque ainda não passou por uma matéria desse ensinamento, entendeu? Eu batia muito de frente, às vezes, em relação a isso. Porque foi o que Deus colocou no meu coração, que tem colocado, que eu tenho feito, entendeu? Mas por isso eu acharia que os outros deveriam fazer também. Aí se eu trouxe essa palavra, né, que no passado eu fiz, né, quando ele estava lembrando, fortaleceu mais ainda. Porque a gente criticando o nosso irmão, achando que ele tem que fazer aquilo que nós fazemos. Mas o dom dele não é para aquilo, é para outro tipo de dons que tem, né, que é dividido para cada um de nós. Assim Deus dá para cada um de nós. Né? Então, realmente, eu entendi muito agora, mais claramente ainda, em relação a gente deixar ou levar para alguém, ou cobrar de alguém aquilo que ele não pode ter, que o dom não tem. O ID é para todo mundo, como é falado. Mas agora os dons específicos, né? Deus dá para cada um, entendeu? Quer ver uma coisa? Eu tenho o dom de evangelismo. Mas como é que eu sou usado no evangelismo? Dando treinamento. Quando teve aquela caravana do Frank Graham, filho do Billy Graham, eu fiz o treinamento de 3 igrejas. Eu era um dos treinadores. Tinham muitos, né? Eles recrutaram muitos pastores para estar atuando como treinando. E o irmão fez esse curso, né? Então, eu participei ativamente daquele evangelismo que teve aqui no Rio, né, o Esperança Rio. Nós estávamos lá naquele evento em Copacabana com a igreja, mas a minha área de atuação foi o quê? Mais treinando, né, as igrejas. Então, cada um vai ser levantado dentro de um ministério de uma forma específica. E aí eu queria ler aqui para vocês 1 Coríntios 12, porque é muito importante a gente ter a compreensão do que diz aqui no finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Eu estou fazendo um apanhado rápido de tudo aquilo que a gente falou na aula, algumas coisas da aula passada eu não vou nem mencionar. 1 Coríntios 12, não, é aqui no capítulo, no versículo, deixa eu ver aqui, 28. 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, e a uns pôs na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, ventos, variedade de línguas. Variedade de línguas, variedade de línguas. Aí, olha só o destaque que a Bíblia dá aqui no finalzinho. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Ou seja, todo mundo prega? Não. São todos mestres? Não. Também não. Tem todos o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em língua que nunca aprenderam antes? Não. Todos podem interpretar línguas? Não. Mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes.
Então, olha só, quando a gente pega a igreja primitiva, olha como é que o Espírito Santo é sábio. A igreja primitiva, ela surgiu no Pentecostes, onde pessoas de todas as nações do mundo vinham a Jerusalém para poder adorar. Quando chegou aquele pessoal do mundo inteiro, o que houve ali em Jerusalém? Pessoas falando línguas diferentes e ninguém se entendia, porque cada um falava na sua língua nativa. E aí, qual era o dom mais necessário ali para que o evangelho tivesse um início arrebatador, para que pudessem se converter almas? Era o dom de cura? Não. Era o dom de profecia? Não. Era o dom de discernimento de espírito? Também não. Qual era o dom mais importante ali em Jerusalém, naquele momento específico da história? Era o dom de línguas, onde pessoas iriam falar línguas que elas nunca tinham estudado, e aqueles que as ouviam falavam assim: como é que pode? Nós nos ouvimos falar na nossa língua nativa, e esses homens são judeus, eles são daqui dessa região, como é que eles conseguem falar na nossa língua nativa? E o que aconteceu? Houve um grande número de conversões. E aí a gente vê no livro de Atos, no Pentecostes, línguas repartidas como fogo, aonde aquele dom foi dado, talvez temporariamente, a toda a igreja, para que naquele momento específico da história eles pudessem evangelizar o mundo. E aquelas pessoas que foram evangelizadas voltaram para os seus países, entendendo o evangelho. Então, o Espírito Santo, ele, de acordo com a necessidade, ele pode levar a um dom espiritual. Aqui a igreja tem um dom espiritual em abundância. Mas aqui está dizendo bem claro, nós lemos aqui no capítulo 12, todos falam em línguas? Não. Todos têm o dom de curar? Não. Todos fazem milagres? Não. Todos ensinam? Não. Porque senão não seria um corpo se todo mundo fizesse tudo. Então é normal que nós não tenhamos alguns dons espirituais, e a gente não precisa ficar frustrado por causa disso. Eu queria tanto ter esse dom, mas quem distribui é o Espírito Santo, é Ele quem dá. Então a gente tem que aceitar aquilo que Deus nos deu e entender qual é o nosso ministério, o nosso chamado. Uma coisa que falou o seguinte: a pessoa não entendeu o que tem que explicar. Não, a Bíblia diz: procurar com zelo melhores dons. Eu fiz esse curso há 8 anos atrás, eu não entendia nada do que é o Evangelho, nem abri a Bíblia. Quer dizer, o batista realmente ele tem o dom do estudo da palavra. Você entende, e quando perguntam se eu sou cristão, realmente sou cristão. Você é batista, né? Alguém já falaram para mim, só os batistas têm esse dom aí do estudo da palavra, que tem muitos vão muito pela profecia, né? A profecia, mas o estudo da palavra, o batista realmente é forte nesse dom. Quanto ao evangelismo, chama para um churrasco para você ver se não vai todo mundo. E aí, gente, olha só, vamos avançar aqui. Então nós falamos na aula passada, verifique sua eficiência. Se você é chamado por Deus para uma área, você vai ser eficiente naquela área. Se Deus te deu um dom espiritual, as pessoas vão reconhecer isso em você, as pessoas vão enxergar isso. Então a gente não pode se isolar, a gente tem que procurar a opinião dos outros. A gente precisa ter uma análise crítica do dom e do ministério que Deus nos deu. A gente precisa entender que se a gente está desenvolvendo um dom que Deus nos deu, isso vai trazer satisfação. Se eu estou trabalhando numa área da igreja, eu estou insatisfeito, eu estou infeliz, eu acho que aquilo ali não é para mim, é porque eu não tenho dom espiritual naquela área. Eu preciso ter essa maturidade de entender isso. Ou então tem algum outro fator, alguma outra coisa errada, de repente, algum outro problema que está acontecendo. Mas, se eu tenho um dom espiritual numa área, eu vou ser feliz em desenvolver aquele dom. O espiritual. Olha só, eu creio o seguinte: você tem, por exemplo, ele falou assim: amar a Deus com tudo,
Amar a Deus primeiramente, todas as coisas, né? E a seu próximo com a ti mesmo. Quando você se identifica com o seu próximo, né? Na necessidade dele, cada um próximo tem uma dificuldade. Nem todas as dificuldades são iguais. Quando você se identifica com aquela necessidade, uma daquela necessidade que o seu próximo tem, você vai se ampliar mais. Você vai se dedicar mais, né? Com cuidado, no tratamento. É aí que nasce realmente no coração da pessoa, eu creio, né? O dom que realmente ele é necessário, né? O dia a dia dele. Isso, ele vai começar a se identificar mais, vai se aperfeiçoar mais, né? Vai dar um melhor atendimento, né? Um melhor tratamento, é aí nesse ponto que realmente nasce, eu creio, né? O dom realmente da pessoa com específica, né? Específica de atendimento. Mas tudo isso aí, né? Com amor, com amor ao próximo. Você realmente descobrir o seu dom, porque basicamente eu acho bonito, né? O dom, vou praticar. Ele somente acha bonito, né? Aquele dom. Mas será que ele realmente tem aquela característica para aquele dom? É realmente adequado aquele dom? Ele vai realmente se aperfeiçoar aquele dom? Ou simplesmente ele está achando bonito, interessante, né? Aquele irmão, né? Aquele gesto, né? Aquela maneira dele se expressar, né? Aquela maneira de atender, né? Aos seus semelhantes. É dessa forma. É por isso que a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons. E aí, como o irmão Gilberto falou, aqui no final do capítulo 12, ele diz assim, eu vou mostrar a vocês ainda um caminho mais excelente. Ele começa a falar sobre o amor. Então, ele diz assim, ainda que eu tivesse, né, o dom de falar em outras línguas, no capítulo 13, e o dom de curar, e entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada de adiantaria. Quer dizer, ele vai falar aqui no início do capítulo 13 sobre os dons espirituais, e ele vai dizer, olha, não adianta eu ter todos esses dons e não ter amor pelo meu próximo, senão não adiantaria de nada. Ele diz aqui, ainda que eu entregasse todos os meus bens para ser distribuído pelos pobres, é o dom o quê? Da contribuição, que a gente vai ver lá naquela relação de 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. Quer dizer, ainda que a pessoa tenha o dom da contribuição, vou dar todos os meus bens, mas não tiver amor, não adianta. Então, tudo isso tem que estar unido ao amor. E aí eu queria começar a falar com vocês sobre o dom da ajuda. Eu vou pular aconselhamento lá na página 9 da apostila. Página 9 da apostila começa a relação dos dons espirituais. Eu vou pular aconselhamento porque eu sei que vocês já vão estudar esse dom exaustivamente com o pastor Farias. Aconselhamento cristão. Então, vou pular aqui para o dom da ajuda, página 9. Isso. E a gente vai encerrar nesse dom. Na aula que vem a gente continua. E na aula que vem a gente já vai começar a preencher esse teste dos dons aqui, ó. Esse questionário aqui, para vocês descobrirem qual o dom espiritual de vocês. Dom da ajuda. O dom da ajuda é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, que os capacita a colocar as suas habilidades a serviço de outros cristãos, para que os dons desses se tornem mais eficientes. O dom da ajuda como o dom da misericórdia, direciona a indivíduos. A diferença é que o dom da misericórdia beneficia mais pessoas marginalizadas, enquanto o dom da ajuda se destina mais a aliviar outros cristãos. Muitas vezes líderes das suas tarefas, para que esses tenham mais tempo para praticar os seus próprios dons. O dom da ajuda não deve ser confundido com o dom do serviço. Serviço beneficia, em primeiro lugar, uma organização. A ajuda beneficia indivíduos e pode ser entendido também como socorro, né? Dom de socorros, na relação de 1 Coríntios 12, versículo 28. E aí a gente vê aqui que esse dom é colocado a serviço de pessoas que querem ajudar, principalmente líderes sobrecarregados, aonde você vai chegar para o teu líder, você que tem o dom da ajuda, e vai dizer, olha, no que eu posso te ajudar? Tem alguma tarefa aí que eu possa fazer? E aí essa pessoa vai ajudar naquilo que for necessário. Dicas para desenvolver esse dom. Se você descobriu que tem esse dom, pergunte a líderes da sua igreja, o que eu posso fazer por você?
ajuda pode ser colocada em prática nas mais diversas formas: digitar texto, lavar roupa, pintar, organizar arquivos, cuidar da correspondência, redigir discursos. Procure desenvolver suas habilidades naquelas áreas em que sua ajuda é requerida e preste atenção de que forma líderes sobrecarregados podem usar a sua ajuda. E aí uma pergunta, né? Da realização de que tarefas os líderes da sua igreja podem ser aliviados se o dom da ajuda fosse colocado em prática? É uma pergunta que quem tem esse dom deve fazer. E aí, a gente, quando preencher esse questionário, vai descobrir, por exemplo, se tem o dom da ajuda. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ajuda, são as perguntas 16, 46, 76, 106, tem uma relação aqui de perguntas. Por exemplo, sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao trabalhar nos bastidores em surdina para apoiar as pessoas que estão realizando o ministério público. Como é que você se sente? Muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao trabalhar nos bastidores em surdina para apoiar pessoas que estão realizando o ministério público. Se você coloca aqui muitíssimo, a tua pontuação nessa primeira pergunta do dom de ajuda já vai ir lá em cima. Mas não é só uma pergunta, são várias. Então, no final, a gente vai somar essa pontuação e vai ver, olha, ela tem o dom da ajuda, ou então não tem. Se você colocar aqui nem um pouco realizado ao fazer isso, é porque, né, ali já deu um indício que você não tem esse dom. Quer ver? Uma outra coisa aqui, talento, falando sobre organização, que é a pergunta número 1. Sinto-me muitíssimo, muito, mais ou menos, pouco ou nem um pouco realizado ao desenvolver planos detalhados para alcançar objetivos definidos. O que seria desenvolver planos detalhados? É aquela pessoa que vai, por exemplo, tem o dom de evangelismo, mas tem o talento da organização também. E ela vai pegar um evento de evangelismo e vai minuciosamente destrinchar as tarefas que tem que ser feitas, aonde cada um vai atuar, o material que tem que ser comprado, a data, vai fazer todo um trabalho de organização e preparação para o evento. Essa pessoa tem um talento da organização. Já tem gente que é evangelista que não tem esse talento e vai falar assim: gente, vamos embora para a rua, pega, bota debaixo do braço folhetos, a Bíblia e vai de forma desorganizada. Acontece também, mas seria bom que fosse organizado, né? E que houvessem pessoas por trás, não só do evangelismo, mas do ministério pastoral, aconselhamento, todos os outros ministérios, tendo essa questão da organização, para poder conseguir extrair o melhor de cada evento. Gente, eu vou encerrar porque já deu a hora, eu estou na correria, o assunto é bom, mas na próxima aula a gente conversa mais sobre ele e a gente vai estender um pouquinho mais a próxima aula. Na relação dos dons, há necessidade da pessoa ser evangélica? Sim. Ou apenas só acreditar em Cristo? Deus ressuscitou ele dos mortos, né? Então, eu estava num certo lugar, eu não era evangélico ainda, não estava estudando ainda. Tinha comigo, eu conhecia Deus, né? Através da minha mãe, dos meus familiares, né? Vi alguns cultos, mas não tinha aceitado a Cristo ainda. O que ocorre? Um senhor estava num certo lugar e ele falou assim: eu dei o dízimo. Estava alegre que ele tinha dado o dízimo, porque ele tinha se aposentado e conseguiu dar o dízimo. E um outro falou assim: otário, como é que tu fica dando dinheiro para a igreja? Né? E nesse mesmo instante pegou de barriga naquela pessoa que falou aquilo, ela se retirou de entre nós e ficou ele, e ele estava com a muleta. Eu falei assim: poxa, você tem tanta, né, fé que você chegou a dar o dízimo, não teve ninguém lá para orar pela tua perna, para melhorar? Ah, tenho orado, mas não melhoro. Eu falei assim: você acredita que Jesus ressuscitou? Não acredita? Eu acredito, posso orar? Ele falou: pode. Eu pus a mão na perna dele, eu orei, e ele falou assim: moço, minha perna está dormente, minha perna está queimando. Para, moço, para, minha perna está queimando, nada, eu só orando ali. Amigo, por agora, assim, vai botar a tabueta nas costas e andando. Isso foi há quanto tempo?
Até uns 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos? Deus, ele... voltar agora. Isso veio voltar agora. Eu entrei na barca, eu peguei o programa de marinha, e quando eu entrei na barca comecei a chorar. Do nada, chorar, mas aí sentando ali pelo mar para chorar. E eu fui um dos últimos a descer da barca. Quando eu estou na barca, já para sair da rua, tinha 2 seguranças, mais outros, tudo segurando uma mulher endemoniada. Eu passei e olhei para ele, Senhor, isso é espiritual. Não quis fazer na frente de todo mundo, que a boca por trás da segurança, estendi a mão aí, para eu expulsar a minha, tirar dela do mal e a minha pressão. Aí eu acho um médico. São dons espirituais que Deus já tem demonstrado que tem derramado sobre a tua vida. E você precisa desenvolver. Quando eu falo do evangelismo